Você já precisou tomar alguma decisão, resolver alguma situação na sua vida sozinho, sem amparo, sem apoio, sem sustentação? Ou ainda, você que está vivendo debaixo de muito amparo, de muita sustentação, de uma hora para outra, o seu mundo desabou, o seu chão desabou, e você se percebeu vulnerável, completamente inseguro diante de uma situação? Bom, se você passou por isso, você vai entender muito bem o que vou ministrar aqui. Estarei falando sobre as 5 muletas de Davi. Davi, o grande rei, passou por uma experiência tremenda antes de assumir o reinado, uma experiência que custou para ele muito caro. Ele certamente tinha a presença de Deus, promessa de Deus para ele. Para aqueles que não conhecem a história, Davi estava quietinho lá no meio do pasto, cuidando do rebanho do seu pai, quando o Senhor o observa e Deus o escolhe para ser rei de Israel. Convoca Samuel para que procure esse menino. Samuel vai até a casa de Jessé e lá começa um desfile de vários filhos de Jessé, um após o outro, mas nenhum deles era aquele a quem o Senhor tinha revelado a Samuel. Até que então todos passaram. Samuel pergunta: não tem mais ninguém? Não sobrou nenhum? Ah, sim, lembrei. Era o caçula. Tem Davi, aquele que é o menor da nossa casa, é o caçula, é o filho mais novo. Ele está lá cuidando do rebanho. Samuel fala: chama, traz ele aqui. E assim que ele se aproxima, Samuel chegou à conclusão, pela revelação do Espírito de Deus, de que ali estava o homem escolhido, o homem que Deus desejou para assumir o reinado de Israel. Desse momento em que ele é ungido por Samuel, até o momento em que ele assume o reinado, o tempo que se passa é entre 10 e 12 anos, um tempo muito, muito grande. E automaticamente, nesse período, Deus começa a treinar Davi. Davi chegou a ter muitas vitórias, como a Bíblia já registra. Ele enfrentou ursos e leões, defendendo o rebanho do seu pai. Um dia ele foi levar comida, mantimentos para os seus irmãos na guerra ou no campo de batalha, e lá ele encontra o exército de Israel acuado, temeroso, porque do outro lado tinha um gigante filisteu, Golias. Ele enfrenta Golias, não com lanças, espadas, escudos, mas em nome do Senhor, com uma funda nas mãos e uma pedra, ele consegue então vitória sobre aquele gigante. Dali para frente, Davi começa a ser temido, respeitado, elogiado, e rapidamente ele assume o comando da guarda do rei. Ele está empregado, e como promessa para aqueles que venceriam os filisteus, e sobretudo Golias, havia uma promessa de Saul, o rei Saul, de que ele daria sua filha Mical por casamento. Isso acontece. De repente, Davi está vivendo seus melhores dias. Ele estava empregado, trabalhando como chefe da guarda, gozando de prestígio. Ele estava casado com uma mulher que era apaixonada por ele e por quem também ele amava, por quem também ele estava apaixonado, digamos assim. Ele estava debaixo da mentoria de Samuel, o mentor espiritual. Ele estava debaixo do amparo do seu melhor amigo, Jonatas. Parecia que tudo ia muito bem, até o momento em que algo acontece. Eu quero ler um fragmento desse texto que está registrado em 1 Samuel, capítulo 19, versos 10 a 12, diz assim a palavra de Deus. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. Aqui estamos inaugurando um momento de muitas perdas na vida de Davi. Até então ele tinha tido conquistas, vitórias, prestígio, honras. Ele havia ganhado, mas agora ele começa a enfrentar uma série de perdas. Eu dizia agora há pouco que ele estava amparado. Ele estava amparado no emprego que tinha, no casamento, no melhor amigo, no mentor espiritual e numa autoconfiança quase absoluta. De repente ele começa a perder esses amparos, ou que estou chamando aqui de muletas. Ele começa a perder essas muletas. Certamente, olhando para esse texto sagrado, o que vamos perceber é que isso muda totalmente a dinâmica da relação de Davi para com Deus. Lemos agora há pouco um outro texto, Salmos, capítulo 16, que mostra exatamente isso, a visão de Davi
ela foi completamente ressignificada em função dessas perdas. O texto registra aqui que Saul tentou matar Davi. Ele se desvia da lança, a lança é cravada na parede, Davi rapidamente foge daquele espaço, corre para sua casa e chega lá, algo também acontece. A sua esposa Mical avisa, fala, olha, estão aí pleiteando, né, somente amanhecer para matá-lo. Você não vai viver se você não fugir hoje, ainda hoje, essa noite. E ela então promove ali, pela janela, a fuga de Davi. Então Davi, de uma hora para outra, ele perde o posto no reinado, ele perde esse emprego como chefe da guarda. Eu queria dizer para você que hoje vê esse cenário social, econômico que estamos vivendo e sabe como é pesado para um homem ficar desempregado. Ele perde o emprego. De repente ele poderia dizer, poxa, mas ainda tem a minha família, tem a minha esposa. Ele também perde a esposa, porque para salvar Davi, Mical literalmente manda ele embora, fala assim, foge agora, sem muito planejamento. Ele perde o contato com a sua esposa amada, ele perde o contato com a Mical, né, que diz a palavra de Deus no outro momento que o amava profundamente. Veja só que coisa interessante, não somente perdeu o emprego, ele também perdeu sua esposa. Já passou por uma situação dessa? De você se ver sozinho, em que o seu casamento, por alguma razão, ele se desfez e você se viu completamente sozinho, desamparado, não tinha mais o aconchego do esposo, da esposa, ele perdeu a companhia de Mical. E de repente a Bíblia diz que ele vai procurar Samuel, um pouco mais adiante. Ele procura Samuel, Samuel vai acolhê-lo e vai levá-lo para a casa dos profetas, para a terra onde estava a casa dos profetas, para a região onde estava a casa dos profetas. E de repente, ele chega lá em Naiote, ele chega lá e rapidamente a notícia também chega junto, dizendo, olha, você vai morrer. E aí, mais uma vez, Davi precisou se despedir de Samuel e também escapou, fugiu mais uma vez da morte. Passa um pouquinho de tempo que nós temos, agora seu melhor amigo vai ao encontro dele, eles têm uma conversa e rapidamente, depois dessa conversa, o que nós percebemos é outra vez a ordem, né, sendo dada. Jonatas orienta Davi, fala, olha, você precisa ir embora, fuja, meu pai quer te matar, fuja. E de repente Davi mais uma vez foge, escapa com vida. Por último, veja só, ele já perdeu o emprego, escute só, já perdeu o emprego, já perdeu a companhia de Mical, sua esposa, já perdeu a mentoria espiritual de Samuel e agora ele perdeu seu melhor amigo Jonatas, que era mais chegado que o irmão. O que mais ele poderia perder? A Bíblia diz que ele propôs ao coração ir até Gate, ir até aquela cidade, procurar o rei. Bom, mas que cidade é essa? Que lugar era esse? Exatamente aonde viveu Golias, exatamente onde estava instalado o exército inimigo. Exatamente aonde ele era odiado. Significa dizer que ele perdeu referência, perspectiva. Ele perdeu. Ele estava indo para o covil da morte. Ele estava indo para um lugar em que possivelmente ele morreria. Isso fala que também ele perdeu amor próprio. Ele perdeu bom senso, ele perdeu equilíbrio, ele perdeu tudo que ele podia ter perdido. Então o que mais ele poderia perder? Nada. Ele vai parar numa caverna, a história segue e diz exatamente isso, que ele vai parar numa caverna, e estando numa caverna, Deus começa a tratar com ele. Mas sabe por que Deus pôde tratar com ele? Porque ele não tinha mais aonde se apoiar. Muitas das vezes, nós precisamos ser tratados por Deus, trabalhados pelo Senhor, mas não conseguimos passar por essa experiência porque temos amparos humanos demais. A Bíblia diz que feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança e por ele espera. Davi precisou aprender a confiar em Deus. Davi precisou aprender a não somente a compreender, a entender, mas a experimentar essa relação tão íntima com Deus que está acima de qualquer outro amparo, qualquer outro refúgio, qualquer outro porto seguro e aí por diante. Não tendo mais aonde se apoiar, não tendo como se aconchegar na sua esposa, não tendo como se aconchegar no seu amigo, no seu mentor espiritual, desempregado, vai parar nessa caverna. Para piorar, a Bíblia diz que os desempregados, os endividados, os deprimidos vão parar naquela caverna também. Olha que coisa interessante. Mas dali nasce um rei. Dali nasce um exército poderoso, chamado os valentes de Davi, nasce naquele espaço.
de dor, de prejuízo, de perda, quando nada mais fazia sentido, quando não havia nenhum tipo de amparo, de apoio, Deus aparece como sendo a razão da vida de Davi. Por isso que você vai encontrar no Salmo 16, ele afirmando, Senhor, não tenho outro bem além de ti. Ele descobriu as muitas dores e lágrimas, há um desconforto fora do comum, de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, de que o Senhor é o nosso pastor, e em função disso, Ele vai nos conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas, Ele irá pastorear o nosso coração, e mesmo quando o inimigo vier, Ele vai preparar uma mesa na presença desses inimigos, a tal ponto do cálice transbordar. Não sei se você tem passado por isso, uma sensação de desamparo, em que os seus pontos de apoio, que você tanto confiava, desapareceram e você não tem mais aonde se segurar, não tem mais aonde se apoiar. Olha, use esse momento como momento de oportunidade para você aprender o caminho da confiança plena em Deus. Aproveite esse momento em que você não pode se aconchegar em ninguém, se aconchegue no Senhor. Nesse momento que você não pode pedir conselho a ninguém porque as pessoas simplesmente desapareceram, para buscar esse conselho em Deus. E Deus há de orientar a sua vida. E você certamente será fortalecido, a sua visão de mundo, de vida, a sua visão de espiritualidade, a visão a respeito de si mesmo, tudo será ressignificado, na medida em que você colocar Deus como centro de tudo. Depois, Davi será tremendamente honrado, de várias formas, mas foi preciso que essas 5 muletas desaparecessem para que ele pudesse se apoiar em Deus. Às vezes nós não entendemos bem as perdas, mas as perdas, os prejuízos, as dificuldades e até os desamparos, por que não dizer até a solidão, pode nos ensinar muito. Pode ser uma pedagogia divina, Deus tratando e ensinando o nosso coração. O meu desejo, a minha oração a você, por você que tem passado por um tempo de perdas, em que você não tem visto aonde se apoiar, que você aprenda a confiar plenamente e totalmente naquele que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, que é o Senhor. Deus nos abençoe, Deus abençoe sua vida, sua família e que o Senhor seja o nosso amparo em nome de Jesus.